Dos irmãos, eu estou aqui para partilhar com vocês uma palavra viva e que vai edificar o vosso espírito. O tema dessa mensagem é como se livrar dos espíritos dos fariseus. Porque, infelizmente, muita gente atrai os espíritos dos fariseus. Muita gente, muitos pregadores, muitos evangelistas e pastores, infelizmente, têm o espírito dos fariseus. Porque esses espíritos foram desenvolvidos de acordo com a vivência e a má concepção que os homens no passado tinham. Primeiramente, antes de começar, quem eram os fariseus? Fariseus era um grupo de homens que desacreditavam em tudo quanto Jesus Cristo mostrava. Eram os homens que mais criticavam, mais estavam atrás do Evangelho de Cristo, não para ouvir e segui-lo, mas é para tirar as pedras. Fariseus eram os homens que acreditavam nos 5 livros da Bíblia, nos primeiros 5 livros da Bíblia, que o nosso líder Moisés havia escrito. E também são homens que acreditavam na ressurreição e na existência dos anjos, mas desacreditaram no Messias, desacreditaram no Cristo que desceu. Não seguiam Cristo para ouvir das boas coisas que ele tinham. O orgulho dos fariseus fez com que tivessem uma fenda nos seus olhos, a fim de não enxergarem a salvação nem a vontade de Cristo. Infelizmente, até agora temos muitos homens a perseguirem a verdadeira vontade de Deus, a perseguirem o verdadeiro evangelho de Cristo, a perseguirem os dons de Cristo, assim como os fariseus perseguiam o nosso Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, há 3 fatores que fez com que os fariseus atraíssem o espírito de cegueira espiritual. E essa cegueira fez com que não tivessem o privilégio de enxergar a salvação de Cristo, não tiveram a oportunidade de enxergar as obras que Messias fez, não tiveram que enxergar aquilo que era a vontade de Deus para com a humanidade. Tudo por causa do quê? Da má leitura das leis que eles... Porque fariseus tinham leis. E eram homens que liam muito a lei. Só que eles liam mal. O primeiro fator são 3. O primeiro eles liam a Bíblia, ou seja, a lei, sem a presença do Espírito Santo. Amado, é perigoso quando você lê a Bíblia sem a presença do Espírito Santo. Há dias eu estive a conversar com um ateu, ele estava a discutir comigo, ele me disse, eu não vou acreditar, não vou acreditar. Eu disse, por quê? Porque eu já li a Bíblia mais de 20 vezes. Até agora nunca encontrei, nunca achei razões para mim acreditar em Deus. Eu lhe disse assim, é perigoso quando você lê essa Bíblia sem a presença do Espírito Santo. Eu lhe disse, você pode ler mais de 1 milhão de vezes e repetir mais de 2 bilhões de vezes cada versículo. Se você não buscar primeiro o Espírito Santo, não deixar ele te conduzir, não deixar ele te guiar na leitura, você nunca vai entender essa Bíblia. Então, os fariseus, eles liam a Bíblia sem a presença do Espírito Santo. Isso fez com que eles desacreditassem no mover e na existência, ou seja, e na presença de Cristo naquela época. O segundo fator os fariseus liam as leis de Deus para punir os pecadores. É muito perigoso quando você lê a Bíblia com a tendência de julgar e apontar o dedo para os outros. A Bíblia vai dizer que o juiz pertence a Deus. O direito de julgar e de pagar as pessoas não pertence a nós, mas pertence a Deus. O nosso direito nem é julgar, o nosso direito nem é apontar, o nosso direito é abraçar, o nosso direito é amar, o nosso direito é ajudar os que necessitam, é ajudar o pecador a abandonar o pecado. Então, os fariseus liam essas leis de Deus com o propósito de apontar os pecadores. Por isso que as prostitutas passavam mal. Passavam mal nas mãos dos fariseus. Gatunos
passavam mal, eles não tinham misericórdia, porque eles meditavam essas leis de Deus com a tendência de julgar e de condenar o pecador. Amados, o direito de condenar não é nosso. E o terceiro é que os fariseus, eles entenderam que a Bíblia era tipicamente humano e não espiritual. Você precisa entender que essa Bíblia, as leis de Deus, não é humano, mas espiritual. Eles pensavam que a mensagem, ou seja, a palavra era tipicamente humana e não de Deus. Por quê? Porque eles acreditavam mais no que Moisés falou e não no que Deus disse. Eles defendiam com garras e dentes Moisés, a não ser aquilo que Cristo estava dizendo na época ou na atualidade. Então, eles liam a Bíblia, entendiam que a Bíblia era um livro não espiritual. Nas probabilidades da Bíblia ser um livro espiritual, era por ali, suponhamos, uns 10 a 20%. Senão os outros por cento, os 80%, eles acreditavam que era de Moisés. Olha, a Bíblia é assim, nessa Bíblia, as letras é que é humano. As letras é que é humano, mas a palavra é de Deus. Porque falar de letra é mais ou menos, é nada mais que falar de desenho. É nada mais que falar do design. Esse desenho aqui é que é humano. Mas o sentido desses desenhos é que é de Deus. O sentido das letras é que são palavras. Então é importante que quando você encare essa Bíblia, não encare como se fosse um livro qualquer. Um livro humano, porque isso vai fazer com que você desacredite nos dons, desacredite nas ferramentas que Deus